A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 2 das lições bíblicas jovens, que tem como título O Falso Evangelho. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema A Liberdade em Cristo, vivendo o verdadeiro Evangelho, conforme a carta de Paulo aos Gálatas. E hoje chegamos na lição de número 2 e estaremos comentando a lição O Falso Evangelho. Então, hoje estaremos dando prosseguimento, na nossa segunda lição, estudando este trimestre a carta que Paulo escreveu aos Gálatas. E hoje nós vamos focar justamente em um dos principais temas que já é tratado já no primeiro capítulo da carta, né, que é justamente Paulo falando sobre o outro evangelho, ou o falso evangelho, né, como coloca o nosso título desta lição. Então, nesta lição de hoje, nós vamos ver Paulo tratando de um assunto, né, que ele pretende justamente tratar com os irmãos ali na igreja da Galácia, as igrejas daquela religião, que é justamente eles caírem da graça e voltarem para as práticas judaizantes. E isso traria consequências para a sua vida, né? Principalmente a perca da sua salvação. Porque a salvação, uma vez que é dada, a pessoa ela deve perseverar na fé para manter-se no corpo, em Cristo. Porque você pode, de fato, cair da graça, como Paulo vai falar para os Gálatas. Então, nesta lição de hoje, o nosso foco é justamente este, né? Que é falar sobre o outro evangelho. O primeiro tópico da lição, o autor vai falar sobre um apóstolo surpreso. Paulo se mostra impressionado. E neste ponto aqui, nós vamos ver justamente o que Paulo já fala no versículo de número 6 do capítulo 1, né, que ele fica maravilhado, mas uma maravilha, essa palavra de maravilhado não é porque ele está vendo algo bom, mas é algo espantoso, é algo que causou ali surpresa para ele, justamente porque os irmãos Gálatas, né, daquelas regiões ali da Galácia, agora eles estavam justamente abraçando um outro evangelho. E essas pessoas a qual Paulo estava escrevendo, Paulo as conhecia, porque eram pessoas que de fato tinham aceitado a Jesus, eram pessoas que conheciam de fato o Evangelho, já haviam experimentado o arrependimento e o perdão dos pecados, mas agora eles estavam trilhando uma rota diferente, uma rota que não foi planejada por Deus para as suas vidas. Por isso Paulo se maravilha, né, se espanta, maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Então Paulo está se mostrando justamente admirado e espantado, porque foi algo que aconteceu de forma rápida. Não foi algo que levou-se um tempo, não, mas Paulo está dizendo, eu maravilho-me de que tão depressa vocês já estão abraçando outro evangelho. Ou seja, a maravilha que Paulo estava falando aqui não era a maravilha que poderia se esperar, como aconteceu em outras igrejas e hoje acontece ainda, que é justamente de milagres está acontecendo, de conversões de pessoas ímpias ao Evangelho de Cristo, ou mesmo das pessoas sendo cheias do Espírito Santo, mas não era isso que estava acontecendo. O que estava acontecendo ali é que eles estavam abraçando um evangelho diferente daquele que Paulo havia pregado. E o fato mais interessante também é que esse novo evangelho estava incentivando os Gálatas justamente a desconsiderarem a graça de Deus e tentarem, né, de fato, por meio de obras, pagar uma dívida que já tinha sido quitada, que na verdade já foi quitada, como nós entendemos e sabemos que Cristo já pagou o preço por cada um de nós. Então não há dívida nenhuma a ser quitada. E Paulo está justamente combatendo isso dentro daquela igreja, ali, daqueles irmãos que tão depressa se afastaram do verdadeiro evangelho, ou seja, em pouco tempo abandonaram a essência,
a verdade do evangelho para abraçar um outro evangelho. Então, isso não se deve, né, não deve nos espantar, né, porque entre o povo de Deus há pessoas que muitas vezes elas são atraídas por esses novos ensinos, por essas novas doutrinas, que muitas vezes tenta, né, trazer facilidades para eles. Mas quando vamos estudar as Sagradas Escrituras, porque tem que se basear no que está na palavra, e está totalmente em desacordo com aquilo que Deus preconizou para a sua igreja, então não tem respaldo nas escrituras. Então o que nós temos que entender aqui é que a pouca firmeza no que tinham aprendido e justamente a incapacidade de julgarem uma doutrina como errada, isso nos serve justamente de exemplo para que nos firmemos no exercício da verdade. O segundo subponto, o autor vai falar da graça para a lei. Aqui nós até já comentamos, né, essa surpresa que Paulo tem de eles saído da lei, da graça e ido da lei de forma tão rápida. Por quê? Porque ali existia grupo de pessoas judaizantes. E judaizantes, nós falamos na aula passada, são as pessoas que justamente se converteram ao cristianismo, mas não abandonaram as suas práticas. E de fato, o abandonar a prática ou não, isso é indiferente para o reino de Deus, porque as práticas que eles faziam não eram práticas, vamos falar assim, que contrariava a palavra, que viesse a perder a salvação. O problema é que essas práticas eram colocadas em pé de igualdade com o sacrifício de Cristo. Então, isso que era o problema. O problema era tentar, vamos falar assim, como se o sacrifício de Cristo, na verdade, né, não fosse suficiente. E nós falamos isso na aula passada. O sacrifício de Cristo ele foi suficiente para salvar a todo aquele que nele crê. Então, as obras eram feitas, as obras da lei eram feitas por essas pessoas judaizantes como um passo, vamos falar assim, um requisito para ser salvo. E Paulo está justamente combatendo isso, combatendo que as práticas da lei, as obras da lei não salvam o homem. Então, por que eles saíram tão depressa, vamos falar assim, da graça de Deus e foram abraçar justamente os preceitos judaicos da lei de Moisés? Porque eles receberam um ensino, né, que para que pudessem realmente ser salvos. O ensino que Paulo deu foi justamente aquilo que a Bíblia nos ensina e nos mostra, que a salvação é única e exclusivamente por Cristo. Mas eles estavam acrescentando algo a mais, como nós falamos, ou seja, estavam ali ensinando os judaizantes, aqueles novos cristãos gentios, que eles deveriam se circuncidar, ou seja, deveriam seguir toda a lei dada aos hebreus por Deus. Então isso ocasionou perturbação no meio deles. Por isso, quando Paulo se afasta deles, no caso, né, Paulo está escrevendo uma carta, porque certamente não estava lá, mas soube-se da notícia, então Paulo escreve para combater justamente esses erros doutrinários. E Paulo está escrevendo justamente para mostrar que em Cristo a liberdade, ou seja, a graça de Deus alcançou o homem e não é necessário mais fazermos nada para alcançarmos a salvação no sentido de meritório, né, de fazer algo meritório, algo que me possa me deixar mais salvo. Não existe isso. A salvação é em Cristo. Então, quem está em Cristo está salvo pela graça que foi dada por Deus através do sacrifício vicário de Cristo. O terceiro subponto deste tópico vai falar justamente sobre outro evangelho. Neste ponto aqui, o autor vai frisar justamente nessa palavra outro evangelho. Na língua portuguesa, ele traz até esse significado, né, a análise dela, dentro da classe gramatical de um pronome definido, né, que ele utiliza no português de uma forma ampla e pode significar ali algo ou alguma coisa que seja da mesma natureza, que seja semelhante ou que seja de outra natureza. Isso é no português, mas quando nós vamos para o original, né, porque a Bíblia, o Novo Testamento, ela foi escrita no grego, então a palavra grega para outro aqui, ela pode ter dois significados, dois sentidos, porque existem duas palavras gregas para com o mesmo significado, ou seja, então existe a palavra allos, que significa outro, e a palavra héteros, que significa também outros. Então, qual foi a palavra utilizada aqui por Paulo para especificar esse outro evangelho? Se a palavra que Paulo utiliza foi allos, então Paulo está falando de um mesmo evangelho, de um evangelho que tem a mesma essência
embora suas ramificações sejam diferentes, mas não é essa palavra halos que Paulo usa. Paulo, quando vai falar de outro evangelho, ele usa a palavra héteros. E essa palavra héteros é para mostrar algo totalmente diferente. Não é a mesma essência, não é a mesma natureza, é outro totalmente diferente. Se alguém está no extremo norte, esse outro está no extremo sul, ou seja, é algo totalmente diferente e contrário do outro. Então, essa palavra outro é uma diferença em natureza, essência, e completamente diferente. Não existe essência igual, como a palavra que é usada por Cristo, como nós falamos, né? E Cristo, quando vai esse assunto aos céus, ele fala, porque o meu Pai enviará outro Consolador, e esse outro que Cristo usa ali é a palavra halos, que é outro da mesma natureza, da mesma espécie, ou seja, Cristo estava dizendo que o outro, que no caso é o Espírito Santo, seria outro semelhante, de mesma natureza, de mesma essência, de mesma glória que ele. Então aqui Paulo usa a palavra héteros para mostrar que é algo totalmente diferente, que não tem nada a ver com o que ele ensinou. Então é outro diametricalmente oposto. Então os Gálatas eles tinham sido evangelizados por Paulo, né? Nós sabemos disso, foram ensinados por Paulo e não perceberam que a mensagem que eles estavam recebendo dos judaizantes era um falso evangelho. Eles não negaram, né, oficialmente o sacrifício de Cristo. Não, nós falamos sobre isso. Não foi negado o sacrifício de Cristo. Mas o problema é que eles estavam acrescentando argumentos que achavam guarida no pensamento daquelas igrejas, ou seja, estavam tentando dar uma focinha para Cristo, quando na verdade o preço já foi pago sem deixar prestações, foi pago à vista pela morte de Cristo no Calvário. O segundo tópico da lição vai falar sobre o anátema. O primeiro ponto vai falar sobre a inquietação dos Gálatas. Neste ponto aqui vai mostrar justamente o que um falso ensino ele causa dentro de uma comunidade cristã. O falso ensino que é diferente, que é distinto da mensagem do Evangelho de Cristo, ele causa inquietações. Por isso, Paulo, no versículo 7 do capítulo 1, ele fala: vos inquietais e querem transtornar. Por quê? Porque a verdadeira essência do Evangelho é trazer paz. A verdadeira essência do Evangelho é que as pessoas descansem na graça de Deus. E quando o ensino errôneo é introduzido no meio da igreja de Deus, as pessoas ficam inquietas, ficam perturbadas. Por quê? Porque é uma mensagem que está trazendo alvoroço no meio dos crentes. Então essa mensagem que causa alvoroço, ela deve ser analisada, ela deve ser estudada com bastante cautela, porque para saber se de fato está nas Sagradas Escrituras ou não, como aqui não estava, ou seja, trouxe perturbações, inquietações, porque não era a palavra de Deus, era um outro evangelho, do qual Paulo não havia ensinado nem pregado àqueles irmãos. O segundo ponto deste tópico vai falar sobre ainda que um anjo do céu. Neste ponto aqui, Paulo está sendo bem enfático. Aqui ele entra agora a figura do anjo. Não foi anjo que estava pregando aos Gálatas, mas judaizantes, pessoas que eram judeus e se converteram ao cristianismo, mas de fato estavam caindo da graça porque estavam querendo acrescentar alguns requisitos para ajudar o sacrifício de Cristo, ou seja, o sacrifício de Cristo para aquelas pessoas não era suficiente para a sua salvação. Então Paulo, quando vai escrever, ele fala que nem mesmo se um anjo do céu descer para vocês e pregar um outro evangelho. E nós sabemos, como eles sabiam, que os anjos são enviados de Deus, né? Os anjos de Deus são enviados de Deus justamente para auxiliar, para ajudar, para trazer uma mensagem de Deus. E nós vemos isso tanto no Antigo Testamento, ó, anjos apareceram a Abraão, a Josué, a Gideão, né, ao pai de Sansão, apareceu a Isaías, ou seja, então a aparição dos anjos, ela é recorrente e nós vemos isso em toda a Sagrada Escritura. Inclusive no Novo Testamento, nós temos imagem de anjos aparecendo a Maria, a mãe de João Batista, a Pedro, a Cornélio e entre tantos outros anjos se manifestaram como enviado de Deus para trazer uma mensagem de Deus. O próprio Paulo recebeu a visita de um anjo quando ele estava em um navio que estava se afundando, estava indo a pique, né? Em Atos, capítulo 27, versículo 23, fala sobre isso. E o mais emblemático que nós podemos ver é justamente Cornélio.
Cornélio ele recebe a visita de um anjo, mas o anjo diz que Cornélio deveria procurar a Pedro. Por quê? Porque Pedro queria pregar o evangelho para ele. O anjo não poderia pregar o evangelho? Agora eu faço essa pergunta para os irmãos. De fato, os anjos, ele poderia, mais a responsabilidade dentro do campo espiritual, Deus designou a pregação e a mensagem do evangelho ao homem, ao ser humano. Anjos não pregam evangelho. E por isso o anjo disse a Cornélio que Cornélio tinha que ir alguém ir buscar a Pedro, que Pedro falaria as palavras de salvação. Então, a mensagem do evangelho ela é pregada pela igreja, pelos que são levantados por Deus. Então, Paulo está sendo bem enfático e fala, mesmo que um anjo desça do céu e fale um outro evangelho, seja anátema, porque anjo não prega evangelho. Agora, o problema não é nem se o anjo vier pregar outro evangelho, porque o que Paulo está dizendo aqui é que não foi nenhum anjo que desceu do céu, mas foi pessoas que estão dentro do seio da igreja, que estão pregando um outro evangelho. Então, Paulo está sendo enfático, né, a falar que anjo, mesmo que fosse um anjo, vocês não deveriam dar crédito àquelas palavras que se fosse contrário àquilo que eles ensinaram e aprenderam com Paulo. Então, Paulo aqui está dizendo justamente que vocês caíram por pessoas que estão ensinando um evangelho diferente daquele que foi ensinado por cada um de nós. Então, Paulo aqui está justamente mostrando e não tendo justamente receio nenhum de usar o termo, né, maldito, anátema, para essa mensagem desse falso evangelho. Porque ele sabe a pureza, ele conhece a pureza, e como nós conhecemos a pureza e a limpidez do evangelho, e isso está em jogo nas nossas igrejas. O verdadeiro evangelho, a verdadeira mensagem, ela deve ser apregoada com sinceridade, porque tem que ser justamente aquilo que está respaldado nas sagradas escrituras. E encerrando este tópico, o autor fala sobre anátema. Anátema é justamente a expressão que Paulo usa para retratar como um evangelho maldito, um evangelho que não é puro, um evangelho que não deveria ser abraçado, que é um evangelho falso, é o outro evangelho, como o tema central da lição vai falar. Então a palavra anátema, ela tem esse significado justamente de maldição. E Paulo até fala, como nós falamos, né, se for até um anjo que vinha falar, outro evangelho daquele que vocês aprenderam das nossas bocas, porque nós viemos enviado por Deus, seja maldito, que seja maldição, ou seja, está debaixo da condenação. Porque se eu abraço algo que é maldito, é porque eu estou me pondo debaixo daquela maldição. E qual é a maldição de um falso ensino, de um falso evangelho? É justamente fazer com que as pessoas se distanciem de Cristo e percam a sua salvação. Encerrando a lição, o terceiro tópico vai falar sobre agradar aos homens ou a Deus. Repetindo a advertência. Aqui vai mostrar Paulo justamente repetindo a advertência justamente no capítulo de número 9, porque no versículo de número 9, porque no versículo de número 8, ele fala, né, que mesmo o anjo do céu vos anuncia outro evangelho, além do que já vos tenha anunciado, seja anátema. Aí no versículo 9 ele repete, né, assim como já vos dizemos. Agora de novo também vou-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que vocês já receberam, sejam anátema. Então Paulo, ele dobra, né, vamos falar assim, a advertência para mostrar justamente que este assunto é sério. Este assunto ele deturpa os ensinos da palavra de Deus. Esse ensino desses judaizantes estão afastando vocês do verdadeiro, estão encaminhando vocês para uma vida que vai levar à perdição. Então, Paulo está trazendo uma mensagem que aquelas pessoas deveriam voltar para a graça, para entenderem que a obra efetuada por Cristo, ela foi perfeita, ela foi única e suficiente. Não é necessário mais fazer nenhum penduricários, né, colocar algo ali para se tornar mais salvo. Não, não é isso. É salvo, é salvo. Então, Paulo estava mostrando justamente isso para aquelas pessoas. O segundo subponto vai falar sobre o que agrada aos homens.
Paulo aqui, ele poderia, né, como o autor até coloca, não se preocupar, né? Porque certamente ele estaria agora, ele está ensinando, vamos tratar, justamente tentando trazer aquelas pessoas que estavam se desviando com palavras até, vamos falar assim, não pouco amistosas, porque as pessoas ela gostam de serem elogiadas, de serem bem faladas, e Paulo aqui está indo contra o que eles estavam abraçando, então isso causa muitas vezes uma repulsa e até incômodo daqueles que estão ouvindo, mas Paulo não estava preocupado se a sua palavra ia agradar quem estaria ouvindo ou aqueles que seriam alcançados, não. O que Paulo estava preocupado era justamente de ensinar o verdadeiro evangelho. Então, Paulo estava preocupado com a pregação do evangelho, estava preocupado com a mensagem que ele tem que transmitir para que aquelas pessoas, caso não viessem a aceitar a advertência, a demonstração e voltar para o caminho que foi trilhado por Deus para as suas vidas, Paulo estaria isento daquelas vidas. Por quê? Porque ele sabe que deveria fazer o bem e tem que fazer o bem, porque a Bíblia fala que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, ele está pecando. Então Paulo não se eximiu de falar do evangelho, quer eles se sentissem agradados com aquelas palavras ou mesmo sentisse repulsa a Paulo, mas Paulo não estava preocupado com isso. O que Paulo queria era falar a verdade. A verdade foi falada. Aquele que ouviu e deu crédito se voltou para a graça, alcançou a salvação. Aqueles que preferiram seguir os ensinamentos do falso evangelho certamente foram para a perdição eterna. E encerrando a lição, o último subponto, o que agrada a Deus. A preocupação de Paulo é agradar a Deus, como nós estamos falando. Então, por isso ele escreve aos Gálatas a carta justamente porque ele agrada a Deus. E o que agrada a Deus é fazer com que as pessoas tenham pleno conhecimento da verdade. Então, se fosse para agradar os homens, o que Paulo poderia fazer? Eu não vou escrever nada, vou deixar a igreja da situação como está, porque primeiro eu não estou lá, então a igreja ela pode ficar do jeito que eles acham que deve ficar. Foi pregado, foi ensinado, não deu crédito, o que é que eu vou fazer? Deixa eles do jeito que estão. Mas Paulo não faz isso. Por quê? Porque ele tem um compromisso. O compromisso dele é fazer com que as pessoas que alcançaram o evangelho, que ouviram o evangelho, receberam o evangelho, permaneçam perseverando para que a salvação seja concretizada na volta de Cristo ou na nossa partida aqui através pela morte, né, que ainda é o último inimigo a ser vencido, como o próprio Paulo escreve aos Coríntios. Então Paulo ele não estava nem lá na Galácia, como nós falamos. Poderia deixar o problema de lado, mas resolveu tratar o assunto a fim de que os irmãos não se perdessem. Então, isso que nós temos que perceber. Existe falso mestre em todos os tempos. E qual o objetivo dessas pessoas? Afastar os crentes sinceros, aqueles que estão de fato na graça de Deus, a se deturparem, a se afastarem do evangelho de Cristo. Então nós temos que ter cuidado e atenção. E como nós temos cuidado e atenção? É justamente conhecendo o verdadeiro evangelho, porque quando o falso bate a porta, nós automaticamente já denunciamos e conhecemos. Então assim, nós estamos encerrando a nossa lição de número 2 das lições bíblicas jovens, e nessa lição nós comentamos o tema o falso evangelho. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.